Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Espero que sim, que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Meu nome é César Augusto e estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês minha experiência com a cirurgia da próstata, feita para retirar tumor benigno, conhecido também como HPB, hiperplasia prostática benigna ou próstata inchada. Bom, o que é HPB? Todo homem a partir dos 40 anos tem a próstata aumentada gradativamente, que é um processo natural do organismo. A glândula tende a crescer devido às alterações hormonais. A doença é caracterizada quando esse crescimento se acentua e começa a provocar sintomas. O crescimento se dá no núcleo da próstata, ou seja, no miolo, comprimindo a uretra e dificultando a passagem da urina, e também trazendo outros sintomas, outros prejuízos. É chamado também de tumor benigno, não é câncer de próstata, tem que ser dito isso. Bom, além de tudo isso, a forma como o tumor se expande, na maioria das vezes, o funcionamento da bexiga é afetado, diminuindo a sua capacidade, exigindo mais força para expelir a urina. E se a doença não for tratada, pode causar retenção urinária, sangramento, cálculos na bexiga, deformações anatômicas da bexiga, com formação de bolsas que podem reter parte da urina produzida, que eles chamam de resíduo miccional. E é esse resíduo que dá aquela sensação de incompletude do ato miccional. Isso varia de pessoa para pessoa e só o médico pode avaliar a necessidade de intervenção cirúrgica. A partir dessas alterações que ocorrem na bexiga, no sistema urinário, surgem muitos outros sintomas que afetam a qualidade de vida da pessoa, como eu falei. Mas eu queria te chamar a atenção o seguinte, o que eu vou contar aqui é minha experiência, é um alerta. Agora, se você sente os mesmos sintomas que eu, não significa que você vai passar pelos mesmos processos, pelo mesmo tratamento, só que tem grandes possibilidades de que ocorra o mesmo com você. Mas somente um profissional médico é que vai poder te dar a orientação adequada. Bom, o início da doença. Como é que começou? Tudo começou cerca de 7 anos atrás, quando eu senti os primeiros sintomas da doença. Diminuição da pressão e do fluxo urinário, que a gente chama de jato fraco, necessidade de fazer força para urinar, sensação de não esvaziamento da bexiga, era aquele pinga-pinga, e o pior, tinha que levantar 2 vezes para urinar à noite. Bom, como é que foi feito o diagnóstico? Em 2017, numa daquelas consultas que a gente faz para prevenção do câncer de próstata, que a gente faz todos os anos, a partir dos 45 anos, eu relatei ao urologista e ele pediu basicamente 2 exames. Ultrassonografia da próstata e controle do PSA, que é um exame de sangue. A imagem mostrou um crescimento moderado da próstata, mas já indicava que precisava iniciar o tratamento. Tratamento medicamentoso inicialmente, porque os sintomas são menos intensos nessa fase. E a evolução do quadro clínico pode ser retardada pelo uso de remédio. E aí eu comecei com tansulosina, mas depois mudei para doxazosina, porque eu achei que doxazosina tinha um efeito melhor para mim. Só que eu não sabia que doxazosina tem uma reação adversa, que eu vou falar daqui a pouquinho, e eu fiquei esse tempo todo tendo essas reações sem saber que era provocada pelo remédio. Mas, por enquanto, vamos dar continuidade. Nesse período de 7 anos, eu fiz todos os anos o controle do crescimento da próstata, por meio de exames periódicos, os mesmos, ultrassonografia, PSA, e também um exame chamado urofluxometria, que verifica a pressão ou a força do jato urinário, porque com o crescimento da próstata, o fluxo vai ficando cada vez mais fraco, chegando a fechar completamente o canal da urina, Isso em alguns casos, se não tratado, levando a pessoa a dar entrada em serviço de emergência. Eu fiz, nos exames que eu fiz,
Esses exames, eles monitoram o peso da próstata, o volume, o resíduo urinário, né, aquele restinho de urina que não é expelido na micção, porque eles ficam ali naquelas pequenas bolsas dentro da bexiga, né, porque a bexiga já está deformada pela ação do tumor da próstata, porque a próstata cresce e começa a invadir, né, a pressionar a bexiga. E a bexiga começa, muitas vezes, a ficar deformada. Bom, a reação adversa que eu queria contar é o seguinte, é que a doxazosina ela provoca hipotensão postural, que é um efeito colateral da doxazosina. Bom, eu gostaria de falar agora sobre o efeito adverso que a doxazosina causa no organismo, né? É a hipotensão postural, um efeito colateral desagradável e que me fez muito sofrimento durante todo o período de tratamento. E eu não sabia que era provocado pelo remédio. Quando eu abaixava e levantava rápido, os olhos escureciam, tinha a sensação de desmaio, tontura, e inclusive cheguei aí ao cardiologista para consultar sobre isso. E aí, quando eu parei de tomar o doxazosina, acabaram também os sintomas. Mas só depois é que eu fui saber que era provocado pelo remédio. Bom, a doença foi evoluindo, né? E alguns efeitos foram se tornando mais intensos. Então você vê, tomei o medicamento religiosamente todos os dias durante 7 anos. E com o passar do tempo, né, aumentou muito, foi a frequência ao sanitário à noite. Né? Nesse último ano agora, eu estava indo 5 a 6 vezes ao banheiro. E levava mais de 3 minutos para urinar, para completar uma micção. Né? Então, eu tinha péssimas noites de sono por causa disso. Né? E aí, por causa desse agravamento, e principalmente pela última urofluxometria que eu fiz, que mostrou o jato muito fraco, o médico concluiu que era o momento de fazer a intervenção cirúrgica, porque o medicamento não era mais satisfatório. Aí fui encaminhado para fazer um procedimento cirúrgico que é chamado de RTU, significa ressecção transuretral da próstata. É mais conhecida como raspagem da próstata. Mas aí esse assunto da cirurgia o próximo vídeo eu vou contar, né, como que foi que eu fiz essa próstata, esse exame. Esse assunto é para o próximo vídeo, o tipo de cirurgia, as vantagens de uma e de outra e a minha experiência na que eu escolhi. Ok? Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos. Um abraço fraterno.